Olá, concurseiros! Nesse vídeo eu vou resolver a prova de raciocínio lógico de assistente de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo, que foi realizada no último dia 8 de maio, no domingo. A prova foi aplicada pelo Sebrasp, antigo CESP, que é a mesma banca que vai aplicar no domingo que vem a prova do INSS. Então, além de servir para o pessoal que fez a prova aí da Prefeitura de São Paulo, também serve como treino para o INSS nas questões que a matéria foi comum. Eu utilizei para a resolução o caderno de prova 1. Questão 21. A tabela a seguir, relativa ao ano de 2010, mostra a população dos 4 distritos que formam certa região administrativa do município de São Paulo: Alto do Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros, e mostra a população em 2010 de cada um desses distritos. Considerando essa tabela apresentada, é correto afirmar que se em 2010 um habitante dessa região administrativa tivesse sido selecionado ao acaso, a chance desse habitante ser morador do distrito de Jardim Paulista seria... A questão pede a chance de ser selecionado um habitante de ser morador do distrito de Jardim Paulista. Temos pelos dados da questão que Jardim Paulista tem 89 mil moradores na população em 2010 e o total da população é 290 mil. Para saber a probabilidade de ser selecionado um habitante de Jardim Paulista numa seleção ao acaso, basta fazer a divisão entre a quantidade de moradores de Jardim Paulista e a quantidade total. Na divisão, temos que 89 mil dividido por 290 mil é aproximadamente 0,3 ou 30%. Gabarito letra D de dado, superior a 29% e inferior a 33%. Questão 22. O prefeito de São Paulo, desejando manter encontros regulares de trabalho com os 32 subprefeitos, quer dividi-los em 8 equipes, com 4 subprefeitos em cada equipe. Nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se formar essa equipe será igual a... Nessa questão, é exigido o conhecimento de combinação e fatorial. A forma da combinação é você montar subequipes a partir da quantidade total de peças que você dispõe. Então, no caso, você dispõe de 32 subprefeitos e tem que montar subequipes com 4 subprefeitos cada uma. Então, você vai ter que fazer uma combinação de N, que é o total 32, 4 a 4. Que é a quantidade em cada combinação. Colocando na fórmula da combinação, temos que vai ficar 32 fatorial sobre 32 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Simplificando, 32 fatorial sobre 28 fatorial vezes 4 fatorial. Para quem ainda tem dúvida do que é o fatorial, é o produto dos números naturais começando em 1 até o número n que acompanha o fatorial. No caso aqui dos exemplos, 1 vezes 2 vezes 3 até vezes 32, 28 é a mesma coisa, e 4, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Percebam que no denominador tenho 28 fatorial, e no numerador 32 fatorial. No exemplo do 32 fatorial, vejo que é a multiplicação de 1 vezes 2 vezes 3 até vezes 32, e o 28 vai até o vezes 28. Do 1 ao 28 é igual, tanto em cima como embaixo. Então, como é uma divisão, eu posso simplificar, tirando toda essa parte que vai do 1 até o 28. Vai sobrar no numerador apenas 29 vezes 30 vezes 31 vezes 32. E no denominador, eu retiro o 28 fatorial e deixo somente o 4 fatorial. Continuando a simplificar, posso cortar o 32 do numerador com o 4 denominador, ficando 29 vezes 30 vezes 31 vezes 8, colocando 1 no lugar do 4 na parte de baixo, do denominador. Fazendo mais uma simplificação, eu simplifico o 8 do numerador, com o 2 do denominador, e sobra 4 no numerador. Por fim, eu simplifico o 30 do numerador com o 3 do denominador, sobrando 10 no numerador, que dá a resposta 4 vezes 10 vezes 29 vezes 31. Gabarito, letra E. Essa foi uma questão um pouco mais trabalhosa, eu acho que pode ter gerado um pouquinho mais de dificuldade para quem fez a prova, mas sabendo a teoria dava para fazer tranquilo. Vamos lá, vamos para a próxima. Essa questão apresenta uma tabela de serviços com a quantidade de homens, mulheres e o total de que requisitaram os serviços. Em determinado dia, a subprefeitura de Pinheiros atendeu 470 pessoas, 230 homens e 240 mulheres, com demandas por serviços conforme mostrado na tabela. A cada solicitação, uma ficha de atendimento foi emitida e, no final do dia, todas as fichas foram arquivadas.
Se uma dessas 470 fichas de atendimento for escolhida ao acaso, a probabilidade de que ela seja relacionada à coleta de lixo solicitada por mulheres ou a serviços solicitados por homem será... A tabela nos traz as informações que nós precisamos. De todo esse longo texto aqui, a parte mais importante é a final, onde ele faz a pergunta e diz exatamente do que ele quer, quais são as hipóteses das probabilidades, que são a coleta de lixo solicitada por mulheres ou os serviços solicitados por homem. Através da tabela, nós vemos que a coleta de lixo solicitada por mulheres são 50 mulheres solicitando coleta de lixo. E são 230 homens no total, porque são todos os serviços solicitados por homem, e não apenas alguns. Temos que a probabilidade solicitada é a união de duas probabilidades distintas. A primeira, que é a coleta de lixo solicitada por mulheres, e a segunda, de serviços solicitados pelo homem. No caso da união de duas probabilidades distintas, temos que a probabilidade final será dada pela probabilidade da primeira mais a probabilidade da segunda. No caso, 50 sobre 470 é a probabilidade de mulheres solicitando coleta de lixo, mais 230 sobre 470, a probabilidade de serviços solicitados pelos homens, que vai dar 280 sobre 470, uma probabilidade de aproximadamente 0,59. Gabarito, letra E, superior a 0,5. Questão 24. A figura acima mostra 9 regiões administrativas da cidade de São Paulo, numeradas de 1 a 9. A partir dessa figura, deseja-se montar um esquema para indicar as fronteiras das regiões, isto é, o esquema deverá obedecer a seguinte regra. Se duas regiões distintas tiverem alguma fronteira em comum no esquema, estas regiões serão ligadas por um segmento de reta. Assinale a opção correspondente ao esquema que mostra a aplicação correta dessa regra. Essa, para mim, foi a questão mais chata da prova, uma questão para fazer o candidato errar na falta de atenção, porque eles inverteram a numeração das opções, então a posição da numeração estão invertidas para o candidato não prestar atenção e errar. É uma questão chata de fazer na hora da prova, a pessoa está com pressa, está nervoso, sempre complicado. Mas vamos tentar analisar aqui o texto do enunciado. A parte que interessa é, se duas regiões distintas tiverem alguma fronteira em comum no esquema, estas regiões serão ligadas por um segmento de reta. Está tranquilo, basta verificar se duas regiões distintas fazem fronteira, se elas fizerem fronteira, vamos ligá-la com segmento de reta. Como exemplo, eu usei aqui a região 6, que eu liguei ela com a região 7 e com a região 3. Já fiz a ligação aqui também da região 3 com a região 7. Basta fazer a mesma ligação para todas as outras regiões administrativas. Nessa imagem já mostra as demais ligações feitas. Pode reparar que toda vez que uma região fazia fronteira com outra, tem um segmento de reta ligando as duas. Para resolver a questão, eu fiz apenas uma conta de quantos segmentos de reta saíam de cada região. Então, da região 1 saem 3 segmentos de reta, da região 2, 2 segmentos de reta, e por aí vai. E essa quantidade de segmentos de retas, na realidade, é a quantidade de regiões administrativas que fazem fronteira com cada uma das 9 regiões. Para terminar de resolver a questão, é só analisar as opções e ir eliminando aquelas que o número de retas que saem de respectiva região não for coincidente com o que nós encontramos na nossa resolução. Então, elimina a letra A, porque está saindo 3 segmentos de reta da região 2, e eu sei que só saem 2. Elimina a letra C, porque saem 4 segmentos de reta da região 4, e são 6 no total. Elimina a letra D de dado, porque só saem 2 da região 4, e a mesma coisa na letra E, só saem 2 da região 4. Sobrou apenas a letra B de bola, que vai ser o gabarito. Questão 25. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Bianca não é professora. Se Paulo é técnico em contabilidade, então Bianca é professora. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico em contabilidade. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Assinale a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido. Premissas são verdades, a partir da qual pode-se inferir uma conclusão, que vai ser o argumento. Isso não quer dizer que todas as proposições que estão nas premissas são verdadeiras. Elas são verdades, o conjunto que está escrito. Então, por exemplo, se Paulo é técnico em contabilidade, então Bianca é professora, é uma verdade. Se a primeira parte acontecer, a segunda consequência acontecerá também. Agora, temos que analisar se cada proposição é verdadeira ou falsa. Como a primeira premissa é uma proposição simples, Bianca não é professora,
assumimos essa proposição como verdadeira. A segunda proposição é: se Paulo é técnico em contabilidade, então Bianca é professora. É uma proposição se então. É uma estrutura se então, onde a primeira parte é condição suficiente para que a segunda ocorra, e a segunda parte é a consequência necessária caso a primeira condição ocorra. Já sabemos que a segunda parte é falsa, Bianca não é professora, o que vai acarretar com que a primeira parte também seja falsa, Paulo não é técnico em contabilidade. Novamente uma estrutura se então, na terceira premissa, onde a consequência também é falsa, porque Paulo não é técnico em contabilidade. Se a consequência é falsa, a condição também será: Ana trabalha na área de informática. A última premissa tem uma estrutura diferente, que é a estrutura da disjunção, o conectivo ou. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Basta que apenas uma das três seja verdadeira. No caso, sabemos que as duas últimas são falsas, porque Bianca não é professora e Ana trabalha na área de informática. Como a gente precisa que uma seja verdadeira, a primeira, Carlos é especialista em recursos humanos, tem-se como verdadeira. Concluindo, temos que Bianca não é professora, Paulo não é técnico em contabilidade, Ana trabalha na área de informática e Carlos é especialista em recursos humanos. As duas últimas vão compor o gabarito, letra D de dado. Questão 26. Determinado departamento da Prefeitura Municipal de São Paulo recebeu recentemente 120 novos assistentes administrativos. Sabe, 70 deles são especialistas na área de gestão de RH, 50 na área de produção de material de divulgação e 60 na área de administração financeira. Observou-se também que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades. Exatamente 25 são especialistas tanto em RH quanto em AF, e nenhum deles é especialista tanto em AF quanto em MD. Além disso, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outra área além dessas três. Com base nas informações, é correto afirmar que a quantidade de novos assistentes que são especialistas tanto em RH quanto em MD é igual a questão de conjunto. Então, para resolver, vamos utilizar o diagrama de Venn. Sabemos que total é 120. RH são 70, AF 60 e MD 50. São informações passadas pelo enunciado. Outra informação importante é de que nenhum dos novos assistentes é especialista em mais de duas das três atividades. Então sabemos que a junção dos três grupos, dos três conjuntos, não vai ter nenhum assistente. Sabemos ainda que 25 assistentes são especialistas tanto em RH quanto em AF. Então preenchemos aqui o diagrama na junção de RH com AF com o número 25. A última informação que nós temos é que nenhum deles é especialista em AF quanto em MD. Podemos preencher com 0 aqui a junção entre AF, os conjuntos AF e MD. Vamos preencher com x, y e z as outras três partes que nós não conhecemos, que não temos os dados no problema. Com o nosso diagrama pronto, podemos montar as equações. X mais z mais 25 igual a 70. O que é isso? É o conjunto RH, x mais z mais 25 mais 0, igual a 70. Temos que z é igual a 45 menos x. X mais y igual a 50, é o conjunto MD, x mais y mais 0 igual a 50. Temos que y vai ser igual a 50 menos x. Sabemos ainda que x mais y mais z mais 25 mais 35 mais 0 é igual ao total de 120. Simplificando, temos x mais y mais z igual a 60. Substituindo y e z por equivalente em x, chegamos ao final que x é igual a 35. Gabarito D de dado. Questão 27. A questão da mobilidade urbana é um dos problemas que mais preocupa a população de grandes centros como São Paulo. A figura mostra as possibilidades de vias em um centro urbano, para se deslocar de um ponto inicial até o final, passando pelos pontos intermediários, de A até I. Cada seta indica o sentido do fluxo de uma via ligando dois desses pontos. Dois caminhos que permitem o deslocamento desde o ponto inicial até o final são denominados distintos se um deles inclui pelo menos uma via distinta. Considerando essas informações, a quantidade de caminhos distintos que permite deslocamento do ponto inicial até o final é... Essa é uma questão de lógica e a forma mais fácil de resolver seguindo cada caminho. Partindo pelo caminho A, temos duas possibilidades. Uma que vai direto, linha praticamente podemos dizer chamar de linha reta, que apesar de não ser uma reta, e outra que desvia, passa por B, depois segue o caminho até o ponto final. Já pelo caminho B, temos apenas uma possibilidade, que é uma linha direta que vai passando por B, F, H até o ponto final. O caminho passando por C é semelhante ao A,
pode ser uma linha direta ou passando por B, e o caminho passando por D também, uma linha direta ou passando por E. Por último, temos o caminho começando por E, que também tem duas possibilidades, uma direta e outra que passa por D. Somando todos os caminhos possíveis, 2 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2, temos um total de 9 caminhos distintos, gabarito D de dado. Questão 28. Se de acordo com as informações do texto 5 for aplicada a multa de R$ 900 em razão da reforma irregular em imóvel localizado na capital paulista e avaliada em R$ 150 mil, cuja irregularidade foi reparada em um mês, então a multa a ser aplicada em razão de reforma irregular em imóvel localizado na mesma capital e avaliada em R$ 180 mil, cuja irregularidade também foi reparada em um mês, será de... Aqui nós temos um texto 5 antes desta questão que define como sendo um K percentual, que seria o valor percentual da multa, em função do valor do imóvel e do tempo decorrido até a irregularidade ser reparada, que seria P vezes T. Partindo das informações dadas para encontrar o valor de K percentual, temos que o imóvel multado foi multado em R$ 900, um valor de 150 mil vezes um mês. 900 dividido por 150 mil, temos que é 0,006 ou 0,6 percentual, que vai ser o valor de K percentual. A multa a ser aplicada sobre o outro imóvel que está irregular vai ser K percentual sobre 180 mil vezes 1. Sinal de igual que está equivocado, seria 1 sobre 180 mil vezes 1. Multa vai ser o K percentual, que é o 0,006, vezes o valor do imóvel 180 mil vezes 1, que está omitido. Multa igual a 1.080. Gabarito, letra A. Questão 29. De acordo com as informações do texto 5, se foi R$ 12 mil o valor da multa aplicada em razão de reforma irregular e imóvel localizado na capital paulista e avaliado em R$ 1,5 milhão, cuja irregularidade tenha demorado 2 meses para ser reparada, então a constante K determinada pela autoridade competente foi igual a... Questão muito similar à anterior, os mesmos dados. O imóvel multado em R$ 12 mil, o valor de R$ 1,5 milhão vezes o tempo, que agora é 2. Então temos R$ 12 mil sobre 3 milhões, 1,5 milhão vezes 2, temos 0,004 ou 0,4%, que é o valor de K percentual. Gabarito letra A. Questão 30. Em uma pesquisa relacionada às ações de fiscalização que resultaram em multas aplicadas de acordo com os critérios mencionados no texto 5, 750 pessoas foram entrevistadas e 60% delas responderam que concordam com essas ações. Nessa hipótese, a quantidade de pessoas que discordaram, são indiferentes ou que não responderam foi igual a... Temos aqui que o total de pessoas entrevistadas, 750, equivale a 100%. O total de pessoas que concordam é 60% dos 750. Fazendo a conta, 0,6 vezes 750, temos 450 pessoas que concordam. Por diferença, 750 menos 450, temos 300 pessoas que não concordam, são indiferentes ou não responderam. Gabarito, letra B, de bola. Questão 31. Na situação descrita no texto 6, se o dinheiro tivesse ficado aplicado por 3 meses, o rendimento oferido nessa aplicação no final desse período teria sido de... O texto 6 fala de uma aplicação no valor de R$ 240 mil, que ficou aplicada a uma taxa de juros de 1,5% ao mês no regime de capitalização simples. O regime de juros simples facilita bastante a resolução do exercício. Temos que os juros vai ser igual a taxa vezes o tempo, onde a taxa é 1,5% ao mês e o tempo é 3 meses. Multiplicando 0,5 por 3, temos 4,5%, onde o valor do rendimento em reais vai ser 240 mil vezes 4,5%, que dá R$ 10.800. Gabarito, letra E. Questão 32. De acordo com as informações do texto 6, a taxa de juros anual equivalente à taxa de remuneração da aplicação financeira escolhida pela Prefeitura é... Novamente, a nossa vida foi facilitada aqui pelos juros simples. Para encontrar a taxa equivalente em regime de juros simples, basta multiplicar o percentual de juros definido para o prazo mais curto, no caso 1 mês, pelo número de vezes que o prazo mais curto está inserido no prazo mais longo. Nesse caso, são 12 meses, porque o período que ele está pedindo é a taxa equivalente anual. Temos que o juro de 1,5 vezes 12 meses dá 18% anual. Gabarito D de dado. Superior a 15, inferior a 20%. Vamos lá, estamos chegando à reta final. Prova bem longa, mas estamos indo. Questão 33.
Considere que na situação do texto 6, um montante correspondente a 5% do valor total conveniado foi destinado a um conjunto de instituições que cuidam de crianças na primeira infância, para aquisição de medicamentos. Considere ainda que o montante citado foi dividido igualmente entre as instituições, cabendo a cada uma delas a quantia de R$ 750. Nessas condições, é correto concluir que o referido conjunto era formado por... Temos que o valor total conveniado foi R$ 240 mil. O valor destinado às instituições foi 5% dos 240 mil, ou 240 mil vezes 0,05, que dá igual a 12 mil. A quantia para cada instituição foi R$ 750. Precisamos apenas calcular o número de instituições, que vai ser R$ 12 mil, a quantia destinada a cada instituição, dividido pelos R$ 750, foi quanto cada uma recebeu. Temos um total de 16 instituições. Gabarito, letra C de casa. Penúltima questão, questão 34. O grupo de servidores da Prefeitura que serão envolvidos no desenvolvimento das políticas públicas mencionado no texto 6 será dividido em 5 equipes, cada uma com 6 servidores. Sabe-se que nesse grupo de servidores, para cada 3 mulheres há 2 homens. Nesse caso, o citado grupo de servidores da Prefeitura A... Sabemos que cada uma das 5 equipes conta com 6 servidores, fazendo um total de servidores de 5 vezes 6, 30 servidores. O número de homens, vamos chamar de H, e o número de mulheres de M, soma 30, então H mais M é igual a 30. Sabemos ainda que para cada 3 mulheres há 2 homens, ou 2H igual a 3 M's. Assim podemos montar um sistema. Vou resolver aqui da forma que eu achei mais fácil, que é multiplicando a primeira equação por 2, tenho 2H mais 2M igual a 60. Assim eu substituo 2H por 3M, fico com 5M igual a 60, ou M igual a 18. Já sabemos que o número de mulheres é igual a 18, que é o gabarito. Gabarito, letra C. Questão 35, última questão. Determinada associação de moradores com 70 associados estabeleceu uma mensalidade de R$ 100 para cada associado. Os dirigentes da associação estimaram que para cada R$ 10 de aumento na mensalidade, 3 associados deixariam a associação por dificuldades financeiras. Na situação descrita, se por X vezes a mensalidade for aumentada em R$ 10, a expressão algébrica que fornecerá o valor em reais arrecadado pela associação em função de X será... A receita original é o valor vezes a quantidade de associados. Cada um associado paga vezes a quantidade de associado. O valor original é 100 e o valor extra em cada aumento vai ser 10 vezes a quantidade de aumentos que forem realizados. O valor após o aumento vai ser igual a 100 mais 10 vezes a quantidade de aumentos que forem realizados. A quantidade original é 70. Só que é perdido 3 associados a cada vez que há um aumento. Então, é perdido 3 associados vezes a quantidade de vezes em que há aumento. A quantidade de associados após os aumentos vai ser 70 menos 3 vezes a quantidade de aumentos que houverem. Assim, a receita após aumento será o valor após aumento, 100 mais 10 QA, vezes a quantidade após aumento, que é 70 menos 3 QA. Eu usei QA aqui para o X não confundir com o sinal de vezes, mas é só substituir para encontrar o gabarito. Gabarito, letra B de bola. É isso aí, pessoal. A prova foi longa, mas foi gostosa de fazer. Espero que vocês tenham ido bem. Domingo que vem tem NSS. Para quem for fazer, boa sorte domingo que vem, que consigam fazer uma boa prova e ter êxito nessa caminhada. Se gostaram do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, sempre bom continuar melhorando. Tem muito a melhorar ainda, mas vamos lá, seguindo em frente. Um abraço, até a próxima.